Giovana, bom dia. Hoje 2 de dezembro de 2020. Estamos aí com mais uma aula de história. Uma das poucas que ainda restam esse ano, né? A gente tem que estar quase terminando aí o nosso momento de encontro online. Essa semana e a próxima somente. E eu vou mostrar para vocês o capítulo 12 e apresentar aqui algumas observações da aula passada, que vão ajudar vocês a responder a atividade, tá bom? Na atividade que eu passei para casa, eu coloquei tem muitas questões, é do próprio livro, mas aí tem muitas questões a respeito desse capítulo 12, como vocês podem perceber. O título é A Monarquia Enfraquece. Nós temos aqui a imagem do Dom Pedro II, né? E esse pedacinho conta que Dom Pedro II começou a ter alguns problemas a partir da Guerra do Paraguai, como eu falei para vocês na aula passada. Na Guerra do Paraguai ele contratou com muitos escravos, e esses escravos acabaram se aproximando do exército, né? Vamos lembrar disso aí, ó. Se aproximando do exército. E os soldados do exército brasileiro acabaram se tornando até certo ponto abolicionistas, né? E também, além de ser abolicionistas, eles acabaram também se tornando republicanos, porque no governo de Dom Pedro funcionava uma monarquia, viu, gente? Não esqueçam disso, monarquia é quando um rei governa, e república é quando você escolhe um presidente, tá bom? Não esqueçam disso. E o exército começou a se aproximar muito da questão republicana para tentar mudar a situação do país, porque estava com quase 50 anos que o governo Dom Pedro II mandava no Brasil, e ele tinha um poder moderador que não dava abertura para nada. Ele mandava do jeito que ele queria, né? E é por essa razão e outras que acabou que a questão, digamos assim, militar foi muito forte para a derrubada dessa monarquia. Provavelmente a mais forte de todas, porque se alguém controlasse o exército, com certeza controlaria o país, né? E o exército passando para o lado do Partido Republicano, com certeza melhor ainda, porque os republicanos iam ter um braço muito forte para derrubar Dom Pedro II e colocar um presidente, seja lá qual fosse. Eles só não queriam mais o Dom Pedro II. A questão abolicionista, que vinha com muitas leis aí sendo criadas, como nós já percebemos em outros momentos, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, por último, a Lei Áurea, né? A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II. Ao assinar essa Lei Áurea, os fazendeiros que eram donos de escravos também passaram para o lado dos republicanos, viu? Isso aqui é simples de entender, ó. Os fazendeiros que tinham escravos passaram para o lado dos republicanos. Muitos deles que queriam uma indenização, a qual o governo não tinha condição de pagar, não sei o que mais, e eles acabaram, não vão pagar não, então a gente vai passar para o lado dos republicanos, a gente vai apoiar o exército, né? A gente vai apoiar o exército. E por azar, o Dom Pedro II ainda se envolve com a questão religiosa, né? Foi por azar mesmo, porque os padres não estavam aceitando o pessoal da maçonaria dentro da igreja, estavam barrando eles lá na porta, não pode entrar não, vocês são da maçonaria, e nós não sabemos o que vocês fazem, não sei o que. E acabou que não teve jeito. O Dom Pedro mandou prender os padres que estavam impedindo aí a entrada de maçons na igreja, né? E dessa maneira a igreja também começou a ter uma rixa muito grande com o Dom Pedro II. E com certeza ela não apoiaria ele, não ia apoiar o Dom Pedro II em momentos difíceis, não, né? Nós sabemos que a igreja tinha uma intervenção muito forte, um poder de decisão muito grande, e que ela tinha assuntos muito pesados com o Estado, a respeito de colonização,
Desde o tempo da colonização, a Igreja Católica estava envolvida na colonização do Brasil. Seja com os jesuítas lá protegendo os índios, ou seja com aquela parte de fazer a cabeça das pessoas, né? Dar a elas uma religião e uma aceitação, aceitar aquela colonização toda, viu? Porque era a vontade de Deus, enfim, os argumentos que a igreja utilizava para que todos aceitassem. A propaganda republicana foi inevitável, né? Com tantos acontecimentos, o Brasil já tinha imprensa, é claro, o Brasil já tinha jornais que veiculavam o tempo todo críticas ao governo, né? Que é um desenhozinho sobre a questão religiosa, né? E partidos políticos envolvidos com a questão religiosa. O fato é que esses jornais não deixavam barato não, eles veiculavam mesmo, falavam mal e começaram a aceitar a propaganda republicana como sendo uma bandeira de luta, né? E começou a ganhar intensidade e, enfim, após a Guerra do Paraguai, como eu falei para vocês, tudo mudou no Brasil, porque o Brasil, além de ter ganhado aquela guerra, não ficou um país rico não, ganhou só por ganhar mesmo. Na verdade, quem ganhou muito foi a Inglaterra, foram os ingleses, né, que emprestaram dinheiro tanto para o Brasil como para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai também, em troca de serem pagos após, né, e o Brasil ficou devendo a dívida danada. E isso acabou arranhando a imagem do imperador Dom Pedro II. Tá bom? E vem o golpe, né? O golpe de 1889 foi um golpe militar, nosso primeiro golpe militar, que lindo, né? O primeiro golpe militar do Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, capital do Brasil naquele tempo. Os republicanos delegaram a Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que, diga-se de passagem, o Marechal era um monarquista, né? A chefia do movimento, ele foi na pressão mesmo, ele não queria nem ir. Por ele ser monarquista, ele acabou chefiando o movimento do exército, ou era ele ou era nada, então ele tinha que escolher, no momento ele tinha que escolher, né? Então ele acabou dizendo, não, tudo bem, eu aceito aí, mas aí provisoriamente. Tanto é que o governo dele passou a ser chamado de governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, e não teve nenhuma briga, nenhuma guerra não. Simplesmente o palácio do governo fora invadido e as negociações de paz aconteceram. Entregaram para Dom Pedro II um documento para ele assinar, ele desistindo de ser imperador do Brasil e recebendo aí uma renda milionária para isso, uma indenização, né? E ele foi convidado a deixar o Brasil. E a partir desse momento o Brasil não era mais monarquia. O Brasil já era uma república, tá bom, gente? República. República quer dizer coisa do povo, coisa pública, tá bom? Esse golpe veio de cima para baixo, quer dizer, a população não participou. O povo não lutou. O povo apenas foi avisado e fizeram um carnavalzinho ali. Pronto, não teve nenhum movimento assim de transformação, não foi uma revolução no Brasil não, viu gente? O que aconteceu na Revolução Francesa que nós vimos naquele tempo lá, ali foi uma revolução, o povo participou e mudou, né? O Brasil não, o Brasil mudou de mãos com uma negociação política. Os donos continuaram sendo os mesmos, os fazendeiros continuaram sendo os mesmos, os deputados não mudaram, não mudou nada. Ficou a mesma coisa, só o imperador saiu e a partir daquele momento o Brasil ia escolher, né, seu presidente. Na verdade não é nem o Brasil que escolheu o presidente, era o Congresso que ia escolher e votar no presidente. Aqui nós podemos ver algumas bandeiras que o Brasil já possuiu. Eita que é bandeira, olha tanto. O Brasil era tentando ser um país o tempo todo, ó. Tinha países lá, esse aqui parece que é do Piauí, ó, só que o do Piauí só tem uma estrelinha. Tem país que é a mesma bandeira desde sempre. Bandeira da Escócia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, nunca mudou, é a mesma desde o século XVIII. E o Brasil mudou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa última aqui, né?
Olha só essa bandeira aqui com o brasão de Portugal. Outro também representando a família de Dom João, né? São símbolos familiares dos portugueses. Que foi no tempo da União Ibérica que Portugal e Espanha se juntaram para governar o Brasil. Aqui foi uma bandeira criada após a independência do Brasil. Aqui nós temos um emblema. Essa bandeira é feia danada, Ave Maria. Só um globo sem nem terra dentro, não tem. Reino Unido de Portugal e Algarve, porque o Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Quando a família real veio ao Brasil, enfim. Aqui são exemplos, né? São exemplos de bandeiras que o Brasil já possuiu. E é interessante a gente observar esse velhinho simpático aqui, que foi o Augusto Comte, que criou a filosofia positivista, viu, gente? Positivista, nós já tivemos aula uma vez sobre isso, lá nas ideias sociais, em que o positivismo ele prega um estado ou um país em que as pessoas administrem esse estado ou esse país de maneira merecida. Não pode entrar um médico para administrar o Brasil, porque ele não é formado em política, ele é formado em medicina. Como é que ele vai administrar uma coisa se ele é médico? Não pode entrar um capitão do exército para ser presidente do Brasil, porque ele não é formado em política, ele é presidente, ele é capitão do exército, só entende de guerra, não entende de administração. Então o Brasil já teve muitos administradores como médicos, engenheiros, políticos, mas profissionalmente um administrador mesmo, o Brasil nunca teve um administrador mandando no Brasil, né? Já passou, foi do tempo disso acontecer. Então o positivismo é isso, gente, ele cria uma sociedade científica, onde as coisas devem funcionar cientificamente, tá bom? E não no mais ou menos, não em meio termos, não. Mas se você quiser entender positivismo, só basta você entender. Positivismo quer dizer a busca da cientificidade, a busca de tudo aquilo que é científico para existir, viu? A existência científica de tudo. A própria frase que existe lá no meio da bandeira, ordem e progresso, é uma influência clara disso. Ordem e progresso. Progresso tem tudo a ver com o positivismo, viu, gente? É a palavra que mais define o positivismo, é essa, progresso, tá bom? Então, politicamente falando aí para vocês, o positivismo é uma filosofia baseada na ciência, tá? Quais eram as críticas feitas pelos progressistas ao império, né? Progressista é positivista, viu, gente? Ó, tá bom? Aparece aqui a palavra. Ó. Muitos progressistas diziam que a monarquia era coisa de gente atrasada, que a monarquia não representava o progresso, que a monarquia não deixava o Brasil crescer. Era isso que eles diziam, tudo na base da ideia também, né? Porque na Inglaterra é uma monarquia também, né? E a Inglaterra cresceu. Enfim, são países diferentes, né? Muito bem, aqui é a segunda questão. Leia o texto abaixo sobre a influência do positivismo no processo histórico brasileiro. Em seguida, responda as questões. Os republicanos criaram novos símbolos para celebrar o ingresso do Brasil no mundo sem monarcas. Então, o mundo sem monarcas, ele já está bem claro a ideia de que é melhor ter uma república do que ter um rei, né? De que forma as ideias positivistas influenciaram a formação da república? É muito simples, gente. Eles defendiam uma república baseada na ordem e no progresso, tá bom? E isso foi o símbolo da nossa bandeira republicana. E a B diz assim: qual é o lema político positivista? Tá lá no textinho, né? O lema é amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim, tá bom? Mas tá lá no texto também, você pode responder também com suas próprias palavrinhas, tá bom? E a terceira, explique por que a Guerra do Paraguai